Ouvi essa história pela primeira vez quando tinha 8 anos. Eu estava dormindo na casa do meu amigo Matheus e nesse momento estava ficando bem tarde. Então, meu amigo sugeriu que fôssemos dormir. Quando pedi para Matheus ficar acordado um pouco mais, ele respondeu: Não podemos. O Homem-Tesoura vai nos encontrar. Quem é o Homem-Tesoura? Perguntei curiosamente. Ele é o fantasma do zelador da escola aqui do lado, que sequestra e mata crianças. Matheus respondeu, com os olhos arregalados. Ergui as sobrancelhas com medo de verdade e um pouco de fascinação mórbida. Queria saber mais sobre isso. A história aparentemente circula pela minha cidade há anos e ainda assim, por algum motivo, nunca a ouvi antes daquela noite. Foi aí que meu amigo começou a me contar a história do homem, que é a seguinte. Anos atrás, havia um zelador na escola primária da nossa cidade, cujo nome foi esquecido há muito tempo. Ele era um homem silencioso e de aparência assustadora. Só falava quando precisava repreender crianças mal comportadas. Então, quanto mais fazia isso, mais as crianças começaram a evitá-lo. Ele costumava ser visto com tesouras de jardinagem nas mãos, cortando grama e aparando as árvores ao redor de sua pequena casa. Ele morava perto do terreno da escola, em uma pequena casa. As crianças frequentemente ouviam o corte de suas tesouras antes de vê-lo aparecer. Daí o porquê do nome de Homem-Tesoura ter sido dado a ele. Histórias começaram a circular sobre o homem. Uma delas dizia que o Homem-Tesoura teria matado sua esposa com suas tesouras e escapou para nossa pequena cidade, onde ele decidiu se esconder e escapar da polícia. No entanto, histórias mais sinistras começaram a surgir logo, dizendo que agora ele estava na cidade, sequestrando e assassinando brutalmente as crianças da escola com suas tesouras. No começo, eram apenas rumores, histórias assustadoras para contar antes de dormir para assustar crianças travessas. Mas logo, as crianças começaram a desaparecer de fato. Uma, depois duas, depois 10. Em uma cidade pequena como essa, até mesmo um único desaparecimento era um pesadelo. E como a polícia não tinha evidências sólidas para apontar um suspeito, os moradores da cidade assumiram a responsabilidade de fazer justiça pelas crianças desaparecidas. Eles se armaram e marcharam até a casa do Homem-Tesoura, nenhum deles tendo provas nenhuma, somente movidos por boatos, se agarrando às lendas urbanas como mariposas na luz, procurando desesperadamente por algum tipo de resposta sobre as crianças desaparecidas, nem mesmo dando uma chance a ele de se explicar. A multidão invadiu a casa do Homem-Tesoura e o espancou brutalmente, forçando-o a confessar o que fez às crianças. Ele proclamou sua inocência e implorou para que não o matassem, mas eles recusaram a ouvir. Eles viram a tesoura que ele tanto amava bem ali na mesa da cozinha. Não se sabe quem deu o golpe final, mas a história termina com o Homem-Tesoura sendo morto por sua própria tesoura, sua garganta cortada e ele sangrando no chão de sua sala de estar. Anos se passaram desde então e as crianças desaparecidas nunca foram encontradas, mas os desaparecimentos pararam, por um tempo pelo menos. As crianças que iam à escola enquanto o Homem-Tesoura trabalhava lá cresceram e tiveram seus próprios filhos, e foi aí quando os desaparecimentos começaram novamente. Foi nessa época que os moradores da cidade perceberam o erro terrível que seus pais cometeram ao assassinar a pessoa errada, mas era tarde demais. Um novo conto surgiu de que o fantasma do Homem-Tesoura
ainda estava por aí, buscando vingança contra os descendentes de todos os responsáveis por sua morte. Embora os nomes dos moradores da cidade responsáveis fossem bem conhecidos, a maioria das pessoas fez vista grossa para isso. Elas estavam terrivelmente assustadas, com medo de que o Homem-Tesoura viesse atrás de seus filhos por causa do que seus pais fizeram. Os desaparecimentos aconteciam de maneiras imprevisíveis, uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, mas as crianças ainda desapareciam, apesar das precauções que os pais e as escolas tomavam dia após dia. Muitas pessoas se mudaram quando eu nasci e muitas outras que ficaram aceitaram o fato de que seu filho poderia acabar desaparecido um dia se o Homem-Tesoura quisesse. Nem 3 meses depois que Mateus me contou a história, ele desapareceu. A última vez que o vi, estávamos nos despedindo depois da escola e fazendo planos para a nossa próxima jogada de videogame. Nunca mais o vi. Cresci com a história do Homem-Tesoura na mente, temendo todos os dias, ao voltar da escola, que eu ouviria o corte daquelas tesouras de jardim, até que o Homem-Tesoura me pegasse, ou pior. E então, os desaparecimentos pararam mais uma vez por alguns anos. As pessoas esperavam que finalmente tivesse acabado. No entanto, a ausência de crianças desaparecidas foi apenas um alívio temporário. Com o tempo, a história permaneceu mesmo quando cresci como uma lenda urbana. E então, os desaparecimentos começaram mais uma vez, quando cheguei à idade adulta. É estranho como a cidade se acostumou com isso, como se fosse algo completamente normal. Ninguém falava sobre, pois sentiam que até mesmo mencionar o nome do Homem-Tesoura traria sua presença e colocaria a família em perigo. Fiquei na cidade e encontrei um emprego relativamente bom, e apesar de ter que fazer muitas horas extras, não reclamei. A vida continuou tão normalmente quanto possível sob tais circunstâncias. E então, uma noite, há alguns meses atrás, eu estava sentado em casa e zapeando pelos canais de TV, quando as notícias apareceram. A tela mudou para um repórter em pé na frente da escola primária com um microfone na mão. Ele disse: "A polícia está dizendo que está um passo mais perto de encontrar o famoso Homem-Tesoura." Isso chamou minha atenção. Inclinei-me para a frente, paralisado na TV. Passei parte da minha adolescência obcecado por esse cara, tentando desenterrar qualquer migalha de informação disponível sobre ele. O homem da TV então continuou: "O serial killer, conhecido como Homem-Tesoura, tem aterrorizado nossa pequena cidade por mais de 30 anos, e apesar dos esforços da polícia, ele nunca foi encontrado. No entanto, com as evidências mais recentes surgindo, a polícia diz que é apenas uma questão de tempo até que o suspeito apareça novamente e fique mais perto de ser pego." Eu me vi agarrando o braço do sofá com um aperto. Poderia ser isso? O reinado do Homem-Tesoura finalmente chegando ao fim? Continuei ouvindo o homem no noticiário. "A polícia suspeita que o assassino esteja dentro da cidade e seja considerado extremamente astuto. Ele pode estar escondido em qualquer lugar, até mesmo dentro de suas casas. Certifique-se de trancar suas portas e janelas sempre que sair de casa ou antes de ir para a cama." Houve um baque abafado vindo do meu porão. Senti meu coração começar a disparar. Desliguei a TV e agucei meus ouvidos. Estava tudo irritantemente silencioso. Parecia que o que quer que tivesse feito aquele barulho estava ciente de quão alto era e agora estava tentando ficar quieto. Levantei-me lentamente, o coração batendo forte no peito. Aproximei-me da porta do porão
e coloquei meu ouvido contra ela. Não conseguia ouvir nada. Não, na verdade, havia algo ali, mas eu simplesmente não conseguia dizer o que era. Estava muito quieto e inconsistente. Reuni a coragem que tinha e girei a chave, abrindo a porta. Deparei-me com rostos de crianças amarradas e amordaçadas. Uma delas estava imóvel no chão, suas feições indiscerníveis na escuridão. Lágrimas escorriam pelos rostos das outras crianças e, ao me verem, elas choramingavam ainda mais alto. Coloquei meu dedo sobre seus lábios em um movimento de shh e disse: "Não faça barulho, ou haverá mais cortes." Sorri e fechei a porta, trancando novamente. Eu precisaria ter mais cuidado para não deixar rastros para a polícia encontrar de agora em diante. Olhei para a direita, em direção à tesoura de jardim manchada de sangue no suporte de sapatos, os mesmos que meu avô e meu pai usaram antes de mim. Até a próxima. Obrigado.